Termo de exclusão do regime tributário Simples Nacional. O que acontece com uma empresa que sai do regime tributário Simples Nacional? Muitas empresas, agora no mês de julho, no final do mês de julho, já receberam o termo de exclusão do regime tributário do Simples Nacional. Então, se você tem uma empresa que recebeu também este termo de exclusão, é muito importante você entender como que você faz para regularizar essa situação, quais os débitos que levaram a sua empresa a receber este termo de exclusão, qual o tempo que você tem para regularizar e evitar que a sua empresa seja excluída do regime Simples Nacional. E para você também que tem débitos, mas não recebeu este termo, é importante você entender já como se regularizar e evitar essa exclusão. Neste vídeo, nós vamos ver juntos não só como pesquisar estes débitos, entender quais os débitos que você deve regularizar, o tempo que você tem para regularizar e o que acontece com uma empresa que sai do regime tributário Simples Nacional. O que vira a empresa que saiu do Simples Nacional? Muitas pessoas perguntam isso e não sabem o que acontece com a empresa que sai do regime Simples Nacional. Qual a tributação que ela passa a ter? Qual o regime tributário que ela passa a ter quando sai do Simples Nacional. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos, esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Assim você ajuda outras pessoas e também você ajuda esse canal a crescer. Lembrando que nesse canal você encontra conteúdos que vão te ajudar muito. Assim que a empresa recebe o termo de exclusão, a primeira coisa que precisa ser feita é abrir o relatório de pendências. Lá no relatório de pendências, quando você acessa a sua caixa postal, lá no portal ECAC, onde você recebeu lá, tem um linkzinho, termo de exclusão, nós vamos ver isso já já. Quando você clica naquele termo de exclusão, também vai ter ali um relatório de pendências. E é exatamente aquelas pendências que você tem urgência em regularizar dentro de um determinado prazo, porque se você não regulariza, com certeza a empresa é excluída do regime tributário Simples Nacional. Então você pode receber o termo pelo domicílio tributário eletrônico e também lá pelo portal ECAC na sua caixa postal. E a partir do momento que lá no portal ECAC você recebeu, você clicou no termo de exclusão, você ali já está dando ciência que você abriu a mensagem e que você leu esta mensagem. Ou seja, a partir dali, passa a contar 30 dias para que você regularize estes débitos e não seja excluído do Simples. E o que você precisa fazer? Nessa relação de débitos, você deve pagar estes débitos à vista ou parcelar estes débitos, mas dentro de 30 dias você tem que regularizar todos esses débitos a fim de você não permitir aí a exclusão da sua empresa e 30 dias ao contar da data da ciência. Agora precisa verificar também dentro deste próprio termo de exclusão se tem ali mencionando, por exemplo, o estado, o município, porque também não é só a Receita Federal que faz aí a exclusão do regime tributário Simples Nacional, mas também o próprio município, ele pode excluir sim uma empresa se estiver aí muito tempo com débitos, com muitas guias em atraso, principalmente você que é do Simples, que deixa de pagar a guia num determinado período. Essa guia aí, ela é separada, é segregada, ou seja, parte vai cobrança para a Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também pode ir para o seu município, para você que paga ISS, e também pode ir para o estado, para você que paga ICMS, tá? Então você deve verificar todos os débitos de todos os órgãos, certo? Então, dentro do termo de exclusão, dentro daquele relatório de pendências, estas são as pendências que dentro de 30 dias você deve regularizar. É claro que se você tem outras pendências que estão fora deste relatório e você pode aí incluir no parcelamento e regularizar, é melhor que você faça isso do que deixe outros débitos aí para ser cobrado, que pode ser cobrado posteriormente. Então é bom que você regularize tudo. Mas se não for possível, você deve regularizar
pelo menos os débitos que estão no relatório de pendências. Agora, depois que você regulariza, dentro dos 30 dias, é muito importante que você também continue verificando a sua caixa postal lá no portal ECAC, a fim de você verificar outros débitos que também podem levar à exclusão do regime tributário, podem levar sim a um outro termo de exclusão. Então, você não pode simplesmente resolver este termo, de repente são poucos débitos que você tem, são poucas pendências, mas existem aí empresas que têm muito mais pendências que não foram levados ao primeiro termo, mas sim você pode receber um segundo termo. Então é muito importante você continuar acompanhando, lendo a sua caixa de mensagens, porque pode ocorrer sim, posteriormente a essa data, você receber um segundo termo. Agora, o que acontece com uma empresa que é excluída do regime tributário Simples Nacional? Quando uma empresa ela vem a ser excluída, vamos supor que você não cumpriu ali o parcelamento daqueles débitos que estavam no termo, tá, no relatório de pendências. Vamos supor que você não cumpriu e a sua empresa chegou a ser excluída do regime tributário Simples Nacional. O que acontece? Lembrando, antes de eu continuar, que neste termo de exclusão, a data de exclusão da empresa não vai ser, né, no ano de 2023, e sim no ano de 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, todas as empresas que receberam este termo de exclusão no mês de julho, ou se você receber posteriormente, a exclusão vai acontecer somente em janeiro de 2024. Então, voltando ao assunto do regime tributário, quando a empresa é excluída do regime Simples Nacional, ela pode ser tributada tanto pelo lucro presumido como também o lucro real. E como que faz essa opção, né? Como que você faz para demonstrar que a empresa é do lucro real, optou pelo lucro real ou lucro presumido? Pela própria guia DARF de recolhimento mensal, ou seja, a partir do mês de janeiro, o seu contador, a sua contadora, você que é empresário, você vai consultar o seu contador e ele vai informar isso para você. Tá? Então, essa opção de ser lucro real ou presumido, isso é a partir de janeiro, pelo próprio recolhimento do tributo. Agora, a parte mais importante que você precisa prestar atenção é quanto que eu pago de tributo quando eu saio do regime Simples Nacional. Eu vou dar um exemplo para você. Você que é um prestador de serviços em geral, tá? Que a tributação no Simples Nacional, na primeira tabela, na primeira faixa de tributação é 6% para você que fatura até 180 mil por ano. Quando você sai do regime Simples Nacional e vai, por exemplo, para o lucro presumido, este regime tributário ele já diz, lucro presumido é uma presunção. Então, prestadores de serviços em geral, ele tem aí a presunção de 32%. Tá? Então, se você tem um faturamento, né, uma receita bruta ali de 100 mil, por exemplo, 32 mil é sua base de cálculo, onde nesta base vai ser tributado, certo? Vai ser calculado todos os seus tributos federais. Além disso, você paga, né, o prestador de serviços paga o ISS, que a alíquota ela vai de 2 a 5%, depende do estado e cidade, e também você paga o ICMS para quem revende, né, mercadorias, para quem faz aí comércio de mercadorias, para quem comercializa. Então, por exemplo, vamos supor que a sua empresa foi excluída do regime tributário Simples Nacional, a alíquota ela passa mais ou menos a partir de 14 a 15% de tributos federais, vai ser 14,5%, tá, de tributos federais, mais ou menos, e ainda tem o ISS. Vamos supor que com o ISS você pagaria aí em torno de 17%. Tá? Então, para uma empresa que fatura até 180 mil por ano, se você sai do regime tributário Simples Nacional, em que você paga 6% com o ISS, isso falando de prestadores de serviços em geral, se você paga 6% já com o ISS, quando você vai para o lucro presumido, você vai pagar aí em torno de 17,5% com o ISS. Tá? Dependendo aí da sua cidade, pode ser até um pouquinho mais. Então, saindo do regime tributário Simples Nacional, existe essa diferença enorme de alíquota. Esse é o exemplo que eu dei para vocês, apenas para você entender a diferença. Além disso, as obrigações acessórias são outras, tá? Você passa a ter mais obrigações acessórias e geralmente a contabilidade, o seu contador, claro, ele vai cobrar por regime tributário, mesmo porque tem obrigações acessórias diferenciadas, são responsabilidades diferentes,
então com certeza o seu honorário também pode ter aí um aumento por conta do regime tributário. Assim também é o lucro real. A diferença é que o lucro real, o tributo é realmente sobre o lucro, ou seja, neste regime tributário, tem despesas que são dedutíveis, que são permitidas, e realmente a tributação ela incide sobre o lucro, por isso o nome é lucro real. Tá? Então, claro, consulte seu contador para que você entenda o que acontece, quanto que você vai pagar de tributo para você que é um prestador de serviços. Faça um planejamento tributário, porque de acordo com o seu faturamento anual, seja você prestador de serviços ou se você tem empresa de comércios ou indústria, faça um planejamento tributário para você entender qual o imposto que vai incidir se caso você saia do regime tributário Simples Nacional. Além disso, tem uma informação também muito importante, a folha de pagamento. Gente, a folha de pagamento, ela altera assim de uma forma surpreendente. Tá? No regime tributário Simples Nacional, você vai perceber que a alíquota é muito menor, e no lucro presumido, no lucro real, só para você ter uma ideia, você paga contribuição patronal, tá, de 20%, você paga outras alíquotas. Vamos supor que a tua alíquota aí de folha de pagamento fique, por exemplo, entre uns 32%, com todas as alíquotas juntas, tá? Isso é só um exemplo, não é isso exatamente. Tá? Ele pode ir de 28% a 32%, 32,5% sobre a folha de pagamento. Claro que isso precisa ser feito um planejamento detalhadamente, porque tem o INSS de colaboradores, de sócios, que é diferenciado, tem aí outras alíquotas, RAT, FAP, enfim, você vai consultar o seu contador, a sua contabilidade, para poder passar essa informação exata para você, mas isso é apenas um exemplo aproximado que eu estou dando para você. Então, assim, sair do regime tributário Simples Nacional para uma empresa que tem funcionários, para uma empresa que não tem um faturamento, por exemplo, uma faixa de faturamento tão alta, de repente se a sua alíquota está entre 6%, 7%, 9%, realmente não compensa sair desse regime. E sim, muito importante que você já regularize essa situação para evitar a exclusão. Agora nós vamos ver juntos como acessar o portal ECAC, como que você faz para ler este termo de exclusão, como que você faz para ver o relatório de pendências e fazer aí o seu parcelamento ou pagar essas guias para que você regularize a sua empresa. Agora eu estou aqui na página do portal ECAC, eu vou deixar na descrição desse vídeo, lembrando que você deve acessar aqui o portal ECAC com o seu certificado digital, e também se você tem o código de acesso, se você gerou um código, você também consegue gerar com o código de acesso. Vou deixar o link também para vocês gerarem esse código. Isso para empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, quando você entra nesta página do portal ECAC, você vai acessar aqui, ó. Você tem novas mensagens aqui, tá? Nesse canto direito, você clica aqui. E aqui logo você já vai ver vários links, onde tem várias mensagens. E a primeira aqui, 28 de julho, termo de exclusão do Simples Nacional. Quando eu clico no termo de exclusão, ele vai abrir, tá? A mensagem. E aqui vai aparecer dois links. Acesso ao termo de exclusão. Quando você clica, ele já vai aparecer esse termo em PDF, tá? Você vai ler o termo de exclusão. E depois aqui vai ter o relatório de pendências. Nesse relatório de pendências, aqui, ó, você vai encontrar vários débitos que estão sendo cobrados, e é exatamente estes débitos que você tem 30 dias após a sua ciência para regularizar estes débitos, tá bom? Para que você não seja excluído. Lembrando, gente, que se você estiver assistindo esse vídeo após a leitura, após o prazo, de repente você leu, tá? A sua caixa de mensagem, você não se regularizou, perdeu o prazo, enfim, passou os 30 dias. Tá? Se acontecer isso com você, regularize esses débitos, porque em 1º de janeiro de 2024, se por acaso a sua empresa estiver realmente excluída do Simples Nacional, você já vai ter regularizado alguns débitos e você regulariza o restante, se tiver débitos ainda, tá? Se tiver alguma pendência, e você pode fazer um novo pedido de inclusão no regime tributário Simples Nacional. Tá bom, gente? Então, se você perdeu o prazo, se você está assistindo esse vídeo, perdeu o prazo de regularização desses débitos, continua, tá? A sua regularização.
Faça a regularização agora em 2023 e se em 2024 a sua empresa realmente foi excluída, você regulariza o restante e faz uma nova opção. Espero ter ajudado vocês com as informações de exclusão do regime tributário do Simples Nacional. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.